var é o quê? É o nome de uma variável do tipo string, um tipo de texto literal. Vírgula, obrigatoriamente tem que colocar essa vírgula na sequência, o que? O tam é o número máximo de caracteres da string. Aquele número que vocês utilizaram na declaração dessa variável. E no final, vírgula de novo, obrigatória essa outra vírgula também, a stream, ou seja, a origem dos dados. Geralmente, por padrão, é o standard in, ou seja, a entrada padrão, que é o teclado. Então, o teclado se utiliza o stdin. Nós temos a sintaxe do printf. Então, como eu comentei anteriormente, o primeiro parâmetro possui a formatação e o segundo parâmetro, o var, que são as variáveis, né? Separado por uma vírgula. Então, inicialmente, nós temos a formatação, que basicamente vai informar ao computador como o dado será formatado. E o segundo parâmetro vão ser as variáveis separadas por vírgula, caso haja mais de uma aqui, tá bom? Bom, mas aí vocês devem estar me perguntando, né? Poxa, mas que formatação é essa? Como que informa o computador como o dado será formatado? Bom, essa formatação nós iremos ver nesse slide aqui, em que nós temos uma tabela em que apresenta os mais comuns. Então, o primeiro especificador significa o /d, que ele formata um inteiro. O /f, o %f, um float, o %c, um char, um %s, uma string e um %ld, um long int, que é um inteiro mais longo, né? Ou seja, a mesma forma do inteiro, só que tem o dobro de capacidade em relação a bits. Bom, vocês podem observar que o % ele se repete em todos os especificadores. Então, com o passar do tempo, vocês vão saber e até, de certa forma, memorizar cada um desses especificadores. Então, %d, inteiro, %d, %f, float e assim por diante. A palavrinha scanf, S-C-A-N-F, tudo minúsculo. Ela é da biblioteca padrão, que é a biblioteca que a gente falou, Standard I/O. Em seguida, abertura de parênteses, aspas, a gente coloca a formatação que foi definida aí, já foi falado pela Tereza, fecha aspas, vírgula, obrigatório, essa vírgula obrigatória, na sequência, e comercial e o nome da variável. Então, essa formatação informa como o dado será formatado, como já falado, e comercial, ela é obrigatória, pelo menos até esse momento, e na sequência, na frente do e comercial, o nome da variável. Então, olha só, ele é um endereço da variável a ser lida. Pessoal, vamos relembrar o seguinte. Lembram-se da nossa aula 3 de lógica para a programação, quando a gente falou de variáveis e constantes? No início da aula, a gente falou sobre memória. Se lembram que foi simplificado que a memória é um tipo, ela pode fazer uma analogia como um armário? Sim, um armário. O armário não é composto por várias gavetas? Bom, as gavetas seriam, então, as posições de memória. Cada posição de memória tem um endereço. Um endereço que a gente vai, por quê? Para poder identificar, para poder chegar até onde a gente quer. Assim como a gente citou na época o exemplo dos Correios com CEP. Bom, mas é chegar e colocar um rótulo em cada gaveta, uma etiqueta com um nome. É a mesma coisa que eu poder chamar um endereço de memória com um nome, com um identificador, um endereço de memória. E aí a gente volta então para o slide e vê o seguinte, e comercial var, lá no final, a gente tem que escrever o quê? Endereço da variável a ser lida. Porque a gente fala o quê aqui? Lendo string com scanf. Olha só, eu falei que scanf também trabalha com string. Mas olha, eu falei anteriormente que a gente vai trabalhar com fgets. A gente tinha o gets e o fgets. A gente não vai adotar o gets pelos motivos e problemas já citados e o fgets. Mas, scanf também lê string, por que não utilizar o scanf, já que o scanf trabalha com caractere, com inteiro e com real? Por um motivo bem simples, que a gente tem que tomar cuidado. Ele tem um problema. Bom, o problema dela é que, quando você digita um nome, vamos supor lá um nome composto, Maria José, Maria espaço José. Quando digita Maria espaço José, sabe o que vai armazenar na variável string? Somente Maria. Sim, o scanf, ele só pega o que está antes do espaço. Isso é um problema, porque a gente queria armazenar Maria espaço José. Então, por isso que a gente vai utilizar fgets. fgets e não o scanf para string, somente para string. O scanf é utilizado para desse inteiro, para float e para caractere. Na primeira linha,
né, a questão daquela diretiva, que foi explicado pelo professor Alexandre. Então, nós temos o Cerquilha, o Include e passando aqui a biblioteca stdio, ou standio, pode ser também, .h. Enfim, então o que está acontecendo nessa primeira linha? Eu estou informando para o programa que eu posso estar utilizando algumas funções de leitura ou de escrita, que justamente significa o input e output, né? Então, ao utilizar essas funções apresentadas ou disponíveis nessa biblioteca Standio, o programa compilará com sucesso, tá? Então, até mesmo é uma ressalva, caso vocês utilizem alguma dessas funções que estão apresentadas na biblioteca e não declararem essa biblioteca inicialmente, gerará um erro de compilação. Bom, então com relação aos comentários, nós falamos também, utilizando o barra asterisco e o asterisco barra, é a possibilidade de se fazer um comentário com múltiplas linhas. Bem, em seguida nós temos a nossa função main, a nossa função principal. Toda a função em C, né, ou todo o método, vocês observem que vocês vão ter o abre parênteses e o fecha parênteses. Sempre, qualquer método. Tá? Neste caso aqui, porque não existe parâmetro algum. Em seguida, eu vou ter o abre chaves, ou seja, aqui eu vou estar apresentando o corpo do meu programa propriamente dito. Então, inicialmente, foi definida uma variável inteira, que essa variável se chama x. Então, eu digo que x é do tipo inteira, ponto e vírgula para finalizar. Próxima linha, eu tenho a função printf, em que eu tenho uma string, né? Lembram sempre do abre aspas e fecha aspas. Então, digite um valor, logo em seguida tem a função scanf. Se eu estou definindo aqui a formatação do %d, o que é que eu vou ler? Um inteiro. Então, vai ter o e comercial e o inteiro, finalizando a nossa função principal, né? E também utilizando aqui uma outra forma de comentário, que é o barra, né, que é mais especificamente usado para apenas uma linha.